Já está. A partir deste momento estamos em modo de gravação. Ok. Pronto, o explicar aqui, no fundo, também é parte da informação no que diz respeito àquilo que é o objetivo deste projeto e, em particular, a subtarefa em que nós estamos envolvidos, esta equipa aqui mais pequena, vamos assim dizer, tem assumidamente a ver ou está relacionado com a questão do diagnóstico, um levantamento, não é? E um diagnóstico relativamente às competências digitais. Portanto, o mote, digamos assim, tem a ver com a transição digital. E o grande objetivo aqui é perceber, e deste tipo de metodologia que nós estamos aqui a utilizar, é também perceber naquilo que é o contexto empresarial e organizacional, quais são também as necessidades presentes e futuras no que diz respeito à utilização de competências digitais. Particularmente no concerne aos colaboradores, não é? Dessas mesmas organizações e, portanto, e o papel que depois compete ou poderá aqui vir a ser da responsabilidade também da nossa instituição de ensino no que diz respeito à capacitação desses mesmos colaboradores. Portanto, o objetivo é aqui fazer esse diagnóstico e depois também procurar desenvolver um plano de ação para corresponder a essas mesmas necessidades. Pronto, e aqui num ambiente, sabendo que é curto o tempo e, portanto, estamos todos aqui muito contra o tempo, não é? E não querendo ocupar muito do vosso tempo, mas o objetivo é fazer essa recolha de informação, esse diagnóstico convosco, falar um pouco convosco, para perceber quais são as realidades e quais são também as necessidades. Nós fizemos aqui, em termos metodológicos, fizemos aqui uma estratificação em função de um conjunto de subsetores que consideramos que são representativos aqui da nossa região. Pronto, e não é por acaso que agregámos, ou seja, que estes são os elementos hoje e, portanto, haverão outras sessões onde estarão outros setores representados. Fernando, temos aqui um fio condutor relativamente aqui a esta auscultação. Pronto, eu se calhar aí pedi a sua ajuda porque, como tínhamos falado, eu hoje não estou devidamente preparada, mas pronto, seja como for, não é? Pronto, acima de tudo é esse o objetivo, que aqui estamos. Sim, e sem mais demoras, que todos somos muito ocupados e temos que fazer render o nosso tempo. Então, nós imaginamos esta sessão em termos de recolha da informação com base nas competências digitais que foram definidas pelo Plano Nacional de Desenvolvimento de Competências Digitais, que é o ENCODE 2020-30. Nesse sentido, eles propõem que se estratifique, digamos assim, em 5 grandes áreas as diversas competências. E aquilo que a minha sugestão em termos aqui da nossa conversa, que não se pretende, obviamente, demasiadamente formal e que pode a todo momento, enfim, colocar as questões ou as informações que acharem pertinentes. Eu posso, para já, dar aqui uma leitura geral nas áreas em que as pessoas têm que ter competências, de uma forma geral, e depois dir-me-ão o que é que acham que os vossos funcionários, vindos do Politécnico, essencialmente da área da agronomia e da alimentar, em que é que acham que eles realmente precisam ter competências. Então, eu depois volto a ler de uma forma mais pormenorizada, até posso partilhar se for esse o interesse, mas para início dizia-vos que as áreas são 5. É a literacia da informação, portanto, coisas normais do dia-a-dia. Uma área relacionada com a comunicação e cidadania. Uma área ligada com a criação de conteúdos. Uma área ligada com a segurança e a privacidade. E uma outra área relacionada com o desenvolvimento de soluções. E a nossa primeira, digamos assim, a primeira questão que eu gostava de lançar para cima da mesa era precisamente esta. Onde é que acham que competências
é que acham que os vossos funcionários precisam mais de ter? São competências relacionadas apenas com a pesquisa e filtragem de informação, ao nível do Google e agora se calhar também do ChatGPT, mas as coisas do dia a dia, ou já estamos ao nível do desenvolvimento de alguns conteúdos? Em que pé é que acham que os vossos funcionários precisam de estar? Não é o que estão. Ou se estão bem é o que estão, mas onde é que sentem verdadeiramente que os licenciados em agronomia e em tecnologia da ciência dos alimentos precisam de estar? Ou eventualmente os mestres, não sei. O que é que, com que grau é que costumam trabalhar? Não sei quem é que quer, isto é sempre o grande problema, é dar o pontapé de saída, mas eu se calhar meti-me ali com o Zé Miguel, que esteve aqui a testar os equipamentos, é porque já há por aí competências. Eu como fui aqui pioneiro no teste do computador, primeiro que não resultou e depois do tablet que resultou, portanto posso ser já eu. Antes de mais agradecer aqui o convite e saudar todos os presentes. Ora bem, eu estava aqui a tentar anotar as 5 áreas. Eu posso partilhar o texto. Eu sugeria que consegui mais ou partilhasse. menos anotá-las, consegui mais ou menos anotá-las. E depois estava aqui a fugir para uma coisa diferente, mas a última frase da professora foi extremamente importante, ou seja, que nos focássemos naquilo que são os alunos das áreas de agronomia e ciência dos alimentos. Portanto, eu estava a pensar na empresa de um ponto de vista mais macro, estava a pensar na malta do marketing, estava a pensar na malta da gestão, na malta do turismo, que também, obviamente, são cursos que são lecionados no IPBEJA, mas percebi agora que devemos focar-nos naquilo que é a nossa área central, pelo menos estamos aqui em empresas que são da área do agroalimentar e da parte agronómica. Eu peço desculpa, assim, estou a conseguir partilhar ou não? No momento não. É que eu não consigo. Agora já não, mas já esteve. Já esteve. Já. Zé Miguel, Alguns continua. Portanto, Pois, se calhar eu estou... continuando aqui com o meu raciocínio. E focando um bocadinho mais na parte da agronomia e da ciência dos alimentos, eu tinha, enquanto iam fazendo a apresentação, fiz aqui três observações. Tinham a ver com o seguinte: competências digitais, e não sei se isto tem algum enquadramento, seguramente tem, a nível daqueles 5 eixos, ao nível da operação de equipamentos. E eu aqui estava-me a lembrar concretamente de algo, quer na parte agrícola, quer na parte da componente agroalimentar. Por exemplo, na parte agrícola, em que há 2 anos atrás eu voltei ao Centro Experimental da Escola Agrária para fazer exames de alunos da escola profissional na área da condução e operação do trator em segurança, e em que nos deparamos com os velhos tratores que lá estão, que não têm nada de mecanização, e os novos tratores que funcionam já com todos os modelos GPS, com altos graus de precisão, etc. Portanto, aquilo que é preciso do ponto de vista digital é que os alunos tenham contacto com aquilo que é a mecanização existente hoje na agricultura, que é imensa, seja nesse nível das máquinas agrícolas, seja a nível dos sensores, seja os sensores, por exemplo, para a determinação da necessidade em água das culturas, seja os sensores para a determinação daquilo que são as estações meteorológicas automáticas. Ou seja, é preciso que a competência digital seja muito ao nível, não quer dizer que sejam programadores desse tipo de coisas, não é isso que lhes é exigido, é que dominem esses equipamentos na ótica dos utilizadores e tenham uma grande capacidade de crescimento e de adaptação a esse tipo
de ferramentas digitais aplicadas à agricultura. Do ponto de vista do agroalimentar, passa-se um bocadinho o mesmo. Por exemplo, hoje em dia, com aquilo que são as analíticas, nomeadamente com a automatização dos sistemas FOSS de análise, por exemplo, dos vinhos, em que é preciso cada vez mais estabelecer, e os programas já fazem isso, rastreabilidade com base nas análises que são feitas, e depois, a partir daí, determinar, por exemplo, qual a parcela de vinha que originou as uvas que estão dentro da garrafa que está na mesa do consumidor. E, portanto, estamos a falar aqui de uma predisposição para a utilização de softwares aplicados, quer à parte agroalimentar, quer à parte agrícola, que eu acho que são extremamente essenciais. Só dizer aqui uma outra coisa. É também importante que os alunos tenham capacidades ao nível do tratamento de dados. Cada vez mais a ciência dos dados é importantíssima e o tratamento dos dados com as diversas formas, nós aquilo que utilizamos mais recorrentemente são os nossos famosos Excel, mas obviamente que há outro tipo de coisas mais apropriadas e mais científicas para o tratamento de dados. Eu diria que a ciência dos dados é a ciência do futuro. Portanto, queria só dar aqui estas duas vertentes da utilização digital, da utilização do conhecimento digital, digamos assim. Obrigado, José Miguel. Realmente tocou aí provavelmente nos pontos mais sensíveis e mais importantes. Só gostava de esclarecer uma questão, depois já passo a palavra aos restantes. Quando se referiu no tratamento de dados, não se está a referir ao tratamento de dados pessoais, é o tratamento da informação da empresa. Não. É mesmo tratamento de dados da ótica do, por exemplo, dados climáticos, por exemplo, dados relacionados com, na parte do agroalimentar, com análises de mercado, tudo o que tem a ver com isso, e não com dados pessoais, com aqueles regimes de RGPDs e tudo isso, nada disso. Até porque isso é uma lei burocrática. É verdade. É mesmo verdade. Boa tarde, Engenheiro Fernando do Rosário. Boa tarde, Engenheira Helena. Boa tarde. Helena Cavaco, entretanto, também já conseguiu entrar. Só à parte, não estás a partilhar o documento. Não estou a partilhar o vídeo, portanto, isto é sobre competências digitais, como podem ver, eu também preciso. Eu não sei porquê, mas Mas eu posso tentar partilhar, se calhar. É melhor, Marta. Eu vou tentar. É melhor, Marta, porque isto comigo não está a funcionar. Estão a ver? Vou ver só se... Não? Não está a ver. Agora sim já pode partilhar. Ok. Estou a instalar uma versão nova do Zoom e de facto as coisas não estão... É nova, mas não é melhor. Pois. Já conseguem ver? Vou pôr mais pequenito, se calhar. Eu não. Não? Sim. Mas se calhar pode ser a opção... Não. Não dá para ver? Eu não vejo. Não sei, há aqui qualquer coisa na partilha que está diferente. Olha, vamos continuar assim, se entretanto... Eu tentei colocar o... Agora sim. Ok, pronto. Ótimo. Agora já diz que sim. Agora já me diz que sim. Ótimo. Já estamos todos a ver do que estávamos a falar. Ok. Então, eu devolvi a palavra aos participantes. Não sei quem mais é que nos quer dar algum contributo do seu ponto de vista sobre esta questão, que é quais as competências que acham que os funcionários formados nas áreas da agronomia e da engenharia alimentar ou da ciência e tecnologia dos alimentos precisam realmente de ter para poderem desempenhar as funções nas melhores condições. E essa informação, digamos assim, pode estar arrumada naqueles 5 grupos que são ali visíveis, que são a literacia
da informação, portanto, pesquisar, encontrar, avaliar a informação, que é também importante se a informação é válida ou não. Depois, assuntos relacionados com a comunicação e a cidadania, criação de conteúdos, segurança e privacidade e desenvolvimento de soluções. Quem nos quer fazer chegar mais algum contributo? Boa tarde a todos. Peço desculpa, eu pensei que era, só estava a ver Helena, eu não vi fotografia, pensei que era a Helena Cavaco, Helena Manuel. Boa tarde, obrigada. Olá, boa tarde, estão-me a ouvir? Sim. Sim. Ok. Alguém tinha pedido a palavra e eu não sei quem é. Mas não era a Helena que tinha pedido a palavra, pois não? Não, era o Rui Lopes. Faz Boa tarde a todos. Eu aqui em relação ao que já foi compartilhado com o engenheiro José Almeida, queria apenas acrescentar um maior conhecimento das línguas estrangeiras, porque nos colaboradores que temos provenientes do IPB, sentimos muito dessa necessidade. Mas línguas estrangeiras, inglês ou outra? Principalmente o inglês. Sim. Então, isso é transversal aos alunos de ambas as áreas? Ou... Sim, de ambas as áreas. Nós temos recebido até estagiários também de alguns setores, em que se verifica uma grande falta de conhecimento, nomeadamente no inglês. Nos setes, eu não sei, penso que só o comércio internacional é que terá inglês. Não tenho a certeza, não me recordo já, mas esses é que tinham algumas línguas. Até havia opções, mas depois não houve candidatos. Sim, mas provavelmente é capaz de ser uma lacuna. Pensando naquilo que costumo ouvir dos nossos alunos que são um bocadinho avessos ao inglês. É uma pena, porque eu recordo que os cursos de base agrícola tinham 3 níveis de inglês no bacharelato, há muitos anos atrás. Pois. Há muitos anos atrás. Deixem-me só, não sei se mais alguém relativamente a esta primeira... Fernanda, mas pronto, eu também concordo plenamente aí com o Rui, porque de facto o inglês técnico, seja para tudo o que haja em termos de inovação na área agrícola e tudo muito o que haja de literatura espalhada na internet, vem tudo em inglês. E de facto, apesar de haver o Google Translator, nunca é suficientemente rigoroso. E depois muitas vezes também há algum contacto a nível de inglês, pronto, que é a língua, no fundo é a língua universal, o inglês técnico ao nível agrícola faz muita falta. Claro. Não sei se pareceu-me que a Helena queria dizer mais qualquer coisa, ou foi só impressão minha, não sei. Não, em relação ao inglês é importantíssimo. O inglês sem... Desculpe, Helena, não ouvi. Estão-me a ouvir agora? Sim. Sim. Estava a dizer, em relação ao inglês, sem sombra de dúvida que é importantíssimo. Eu aqui sinto muito e recebo vários estagiários do Politécnico, principalmente da parte agrícola, e noto uma lacuna imensa no inglês, e muitos deles, se calhar, não foram ainda contratados por nós pela lacuna do inglês. Eles chegam a ter essa percepção? Chegam porque sabem perfeitamente que depois não conseguem comunicar com as chefias porque não têm inglês. Pois. É decisivo. E acham que essa falha na necessidade de ter mais conhecimentos de inglês é decisiva para a capacitação digital? Ou seja, atrapalha-os? Sim, sem dúvida. Se calhar é um handicap até antes da capacitação digital, não é? Sim. Não sei se, Engenheiro Fernando do Rosário, não sei se quer acrescentar aqui alguma ideia a esta discussão de o que é realmente básico que eles tenham, ou se tem, enfim, se simplesmente concorda com tudo o que foi dito.
Olha, eu cheguei há relativamente pouco tempo, por isso não presenciei a conversa desde o princípio, uma vez também que acabei por ser avisado tardiamente e disse logo ao Carlos, na altura que me avisou, que não conseguia estar no início da reunião. Sim, sim, sim. E por isso, eu concordo relativamente a esta questão da língua estrangeira, para que todas as pessoas possam aprender, não só em Portugal, mas noutras origens, noutros locais, onde possam partilhar a informação e a atualização do conhecimento agrícola, como é lógico, mas também vejo aqui, pronto, volto aqui um bocadinho a esta questão das novas tecnologias. As novas tecnologias hoje, não digo que tenham que ser, ou que não sejam incluídas no currículo do curso, com certeza que são, mas hoje em dia o bom manuseamento dos GPS, daquelas questões, daquelas ferramentas todas, dos tratores, dos aplicadores, daqueles débitos progressivos, daquelas questões todas, são questões que hoje em dia temos estado todos muito em cima delas. E para nós, hoje em dia, como empresários agrícolas, é muito importante termos digamos, esse conhecimento, e também nos técnicos que saiam daí, e pensando que vão colaborar numa exploração na qual vão poder fazê-la evoluir e tentar modernizá-la, também com certeza será um fator também bastante importante. Por isso eu, e de acordo com aquilo da parte que eu ouvi relativamente a essas questões, penso que serão 2 pontos-chave relativamente a isto. Novas tecnologias, manuseamento de novas tecnologias, mas de uma forma prática, saber pô-las a funcionar e fazer compatibilizá-las com os equipamentos que existem nas explorações, e também a questão da língua estrangeira, acho que é bastante importante. E por agora é tudo. Obrigado. Obrigado, de facto é um aporte muito, muito importante, esta questão da língua estrangeira. Depois, naquilo que estão a ver aí de lado, também estão a ver o que foi partilhado, também aqui há algumas questões mais ou menos paralelas, sobre as quais também gostaríamos de recolher um bocadinho a vossa opinião. É importante que eu já há bocadinho perguntei isso ao engenheiro Zé Miguel, porque percebi mal, mas é para vós importante que os alunos, já não são alunos, não é? Mas os técnicos com quem trabalham tenham plena consciência do regulamento de proteção geral de dados, de códigos que as vossas empresas possam ter, podem ter códigos de conduta em ambiente digital, por exemplo, a não utilização de determinados aplicativos em horário de trabalho, não será o caso, mas sei que, por exemplo, o Parlamento Europeu proibiu a utilização, eu julgo que é do TikTok, até em equipamentos do próprio Parlamento, ou seja, nenhum funcionário pode instalar o TikTok em equipamentos do Parlamento. Passando isto a uma escala mais nossa, sentem a necessidade de criar códigos de conduta digital, códigos de conduta em ambiente digital para os vossos funcionários, ou a informação que eles trazem e o comportamento que eles trazem em termos de cidadania digital é suficiente? Fernanda. Apanham-nos a usar o Facebook, Fernanda, pessoais, assim. Posso? Sim. Estou? Sim. Pronto, isso é uma questão importante, que hoje em dia há muitos operadores de máquinas agrícolas que, devido ao uso frequente das redes sociais, dos Facebooks, dos TikToks, do Instagram, seja do que for, leva a distrações na própria operação do equipamento que estão a fazer. E isso já tem provocado vários acidentes, não só aqui em Portugal, como também no estrangeiro, desde muitas vezes chocarem com redes de alta tensão. Isso já aconteceu e isso pode acarretar prejuízos enormes ao proprietário, não é? Como assim também pode até causar a própria morte.
E isso é, de facto, pode-se regular, mas de que maneira é que se pode travar das pessoas não andarem distraídas ao telemóvel enquanto estão a desempenhar uma operação? Hoje em dia, com os equipamentos de GPS e com os equipamentos automáticos, as pessoas, de alguma forma, acham que, pronto, estão seguras, estão a desempenhar, a máquina está a desempenhar o trabalho bem, mas de repente há um obstáculo que está no caminho, pode ser uma árvore que é o menos mau, mas pode ser um poste elétrico, ou pode ser um poste de um telefone, uma coisa qualquer, e chocar contra isso e realmente causar grandes prejuízos. Agora, de que maneira é que se trava isso, de que maneira é que se ensina a não estar a ver o telefone, seja lá em que rede for, e ao mesmo tempo a desempenhar a atividade. Tiram-se os telefones quando vão para o trabalho e as pessoas andam sem telefone, mas ao mesmo tempo o telefone também é preciso porque se houver um problema, uma coisa qualquer, as pessoas têm que comunicar. Quer dizer, estamos aqui quer dizer, tem que haver um mínimo de responsabilidade das pessoas, por parte das pessoas, e pronto, e de que maneira é que essa responsabilização se faz? É a mesma coisa que ir para o trabalho com álcool, com drogas, seja lá Ou o que for. seja, se calhar pode ser um elemento a incluir nas questões de higiene e segurança? Se calhar pode, não sei. Sim, acho que sim, mas pronto, mas é uma matéria muito sensível e que não se sabe, quer dizer, eu pelo menos não sei de que maneira é que se dá a volta a isso, não é? Como é que se proíbe isso? É como os alunos nas aulas, que se calhar está um professor a dar aulas e estão todos a ver o telemóvel, a ver uma rede social, uma coisa qualquer, mas pronto, quando se está a operar uma máquina, estar ao mesmo tempo que se está a operar a máquina, mesmo que tenha o guiamento automático, estar a ver o telefone pode causar prejuízos enormes. Claro. E já tem acontecido, e acontece cada vez com maior frequência. Pois, se calhar terá que ser feita alguma coisa, com certeza. Não sei se mais algum dos outros participantes quer acrescentar alguma coisa, ou alguma, se já eventualmente tiveram alguma experiência. Queria só realçar o seguinte, relacionado com essa questão da utilização de equipamentos em contexto laboral, e daquilo que a professora estava a dizer relativamente à necessidade de criação de códigos de conduta, não sei o grau de profundidade que esses códigos de conduta podem ter, mas acho que é algo que deve ser refletido. Eu tenho outra vida comigo a pensar sobre a utilização correta do WhatsApp em ambiente laboral. E eu vou notando alguma coisa em alguns grupos profissionais do WhatsApp, profissionais, só quem lá está são pessoas da mesma esfera laboral, em que já se nota coisas do género, quando são grupos muito grandes, nota-se coisas do género de, se alguém faz anos, toda a gente vai lá e dá os parabéns. E põe lá uns bolos, umas garrafas de champanhe, aquelas coisas todas. E quando se faz uma pergunta laboral, não tem resposta. Portanto, há de haver seguramente quem já pensou isto de uma forma muito acertada, e não sou seguramente eu, mas há de haver uma cura para isto. Ou seja, eu já tenho uma opinião formada, que é, quanto maiores são os grupos, menor a adesão às respostas que devem ser dadas e maior a adesão à distração. E estou a falar em grupos supostamente laborais, estou a falar dos outros, temos dezenas nos nossos telemóveis, que são aqueles de brincadeira, né? Estou a falar dos laborais. Portanto, acho que é algo que, se não foi pensado ainda, poderia ser pensado no âmbito deste projeto, que é como é que regrar isso, mas seguramente isto já tem sido pensado por quem estuda estas matérias. Eu já agora também, aproveitando aí a deixa do engenheiro Zé Miguel, queria também, pronto, deixar aqui também o meu contributo relativamente a isto. Eu acho que nós estamos a falar, e acho que foi aí dito que a questão dos acidentes, que é muito importante, porque hoje em dia já tem havido acidentes relativamente a isto. Eu talvez vá um bocadinho mais longe, e pelo menos preocupa-me relativamente a isso. Eu não me preocupa só os acidentes, eu preocupo-me também um bocadinho a produtividade. E vejo que isto hoje em dia,
há uma série de utilizadores. Há pessoas que não sabem utilizar, fazer uma utilização ponderada, uma utilização razoável, uma utilização responsável relativamente a esses equipamentos. Mas não é preciso ser um smartphone, basta ser um telefone dos outros. Já com os outros telefones era péssimo. Há pessoas que às vezes para atender o telefone tinham que parar e tinham que parar o trator e tinham que parar a máquina e estavam N minutos cada vez, várias vezes ao dia, a atender chamadas e a fazer chamadas e 30 por uma linha. Acho que cada vez mais, se o núcleo de pessoas com que nós estivermos a falar, se forem pessoas que tenham responsabilidade, toda a gente saberá que existe, digamos, limites relativamente ou limites à utilização relativamente a isto. Para o caso das pessoas não terem esse tipo de, digamos, ou de visão, ou não terem essa perspectiva e, eventualmente, porque alguns, pelo facto de não terem, terão que ser obrigados através do tal código de conduta que, se calhar, limitaria logo isto. Para quem já praticasse as coisas da forma correta, não haveria problema. Para quem não praticasse, existia o código que, as tarefas têm que ser cumpridas e para que as respostas terão que ser breves e que, e essa questão mesmo das redes sociais em horário de trabalho, eu peço um bocado de desculpa relativamente a isso, se calhar aquilo faz, mas acho que é uma má prática, acho que é uma coisa que a gente devíamos tentar todos passar a mensagem que isso será uma coisa para haver redução, porque isto vai tomando uma dimensão tal que qualquer dia responde-se mais a WhatsApps e a TikToks e a desafios digamos, da internet do que propriamente trabalho produtivo que se faz. Ordens de trabalho. Sim, provavelmente. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa relativamente a este aspecto. Senão, eu passava para aqui o ponto talvez mais, não sei se será o mais importante, mas é seguramente qualquer coisa que no futuro nos vai preocupar a todos. Esperam que os vossos funcionários sejam capazes de produzir conteúdos digitais, isto é, se tratasse de uma empresa comercial, estariam à espera que eles fizessem vídeos promocionais, ou mesmo sem ser uma empresa comercial, é a vossa expectativa que eles promovam a empresa do ponto de vista da divulgação de vídeos, como se faz isto ou como se faz aquilo, ou até sobre a própria história da empresa, ou acham que isso é qualquer coisa que não pode ser feito de dentro, que tem que ser feito por alguém fora da empresa? Esta é uma questão que pode ser importante, primeiro pela necessidade das pessoas terem capacidade de produção de vídeos e de imagens, enfim, por aí, mas também pela questão relacionada com os direitos de autor. Se os vossos empregados tomarem essa iniciativa de divulgar as atividades da empresa, consideram que se trata de uma inovação muito aceitável ou de uma intromissão na vida da empresa? Eu, se quiserem, posso avançar já com isto. O grau de evolução da tecnologia nos dias de hoje, nomeadamente daquilo que é a forma de comunicar nos meios digitais, implica que as empresas sejam muito eficazes naquilo que são os seus formatos de comunicação. Da mesma forma que nós não podemos expectar que qualquer colaborador possa, por exemplo, dizer aqui mais de maneira qualquer, uma vez que fazer a contabilidade da empresa. Fica aqui este exemplo. Deixámos de ouvir por um bocadinho. Não sei se foi só eu.
está a ver dizer que não podemos expectar que possa fazer uma coisa muito concreta, como, por exemplo, a contabilidade da empresa, também não podemos expectar que esse mesmo colaborador, pode ser um excelente colaborador na área, por exemplo, do agroalimentar ou da parte agronómica, possa fazer vídeos e depois, acima disso, ainda publicar esses mesmos vídeos como sendo vídeos da empresa. Portanto, poderá fazê-lo numa ótica pessoal, digamos assim, filmar-se ele próprio, ou fotografar-se ele próprio num determinado contexto e publicar essa mesma foto ou esse mesmo pequeno vídeo. Agora, o que eu queria dizer é que é importante que tudo o que seja comunicação digital, e aqui já não estamos propriamente a falar das competências digitais ditas dos diversos atores da empresa, estou a falar já de competências digitais, sejam, nomeadamente através da criação de conteúdos, da divulgação desses conteúdos através das ferramentas próprias que existem para o caso, devem ser assumidas ou internamente pelas empresas quando elas tenham departamentos de comunicação ou departamentos de marketing e comunicação, ou então por entidades prestadoras desse serviço à mesma empresa. Ou então, como acontece em muitas, que é, não tendo nem uma coisa nem outra, arranja-se uma pessoa que tenha um bocado de jeito para a coisa e que faz isso. Portanto, quer isto dizer que não deve ser uma tarefa deixada à belíssima vontade da maioria das pessoas da empresa. Esta é a minha opinião. E provavelmente deve ser assim que deve ser interpretada. Não sei se mais alguém quer dar uma opinião sobre este assunto. Haverá muito a dizer sobre isto. Não sei se mais alguém. Não sei se mais alguém quer avançar alguma coisa sobre este assunto. De facto, é talvez aqui a parte que pode ser mais sensível, porque às vezes podem-se fazer brilharetes de publicidade sobre a empresa, ou o contrário. Às vezes não estamos a divulgar a coisa certa. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Então, se sobre este assunto não temos mais nenhuma opinião, deixem-me por fim só perguntar se acham que deve ser responsabilidade da empresa, ou melhor, responsabilidade do técnico, cada um dos técnicos da empresa, resolver problemas técnicos, isto é, imaginando que a máquina, o equipamento, o veículo com que estão a trabalhar tem um problema técnico e ele tem que saber resolvê-lo, ou valorizam que ele saiba resolver. Eu penso que foi o engenheiro Fernando falou um bocadinho acerca disso, mas acham que deve ser uma prática, deve fazer parte das funções, devem ter formação para isso, ou uma coisa é o seu trabalho, outra coisa é a máquina com que trabalha, e se ficar parada umas horas ou uns dias, fica. Estou. Sim. Não há nenhuma opinião sobre este assunto? Espera aí. Então Eu não peço desculpa, eu estou a ouvir alguém em fundo. Não queria monopolizar, lá para ver se alguém reagir, mas queria só dizer uma coisa relativamente a isto, uma vez que
não houve até agora comentários, mas queria só dizer o seguinte, que é, aí tem que existir um equilíbrio. Eu dou sempre o exemplo da lâmpada. O exemplo da lâmpada é nós termos uma lâmpada dentro de uma sala de trabalho e fica tudo às escuras até que venha o eletricista. E não é preciso ser eletricista para mudar a lâmpada. E, portanto, as pessoas que trabalham com equipamentos digitais e com equipamentos de apoio à produção, seja o que for, têm que ter naturalmente a preparação para lidar com pequenas, por um lado as manutenções que são fundamentais, e depois pequenas reparações de coisas que acontecem no dia a dia, e que muitas delas até têm a ver com a substituição de material de desgaste. E isso tem que estar ao nível da empresa. Quando surge, de facto, uma avaria, então aí tem que se recorrer a quem é competente para resolver essas avarias e muitas vezes implica desmontar os equipamentos e por aí fora. Mas a presença de um técnico, de um mecatrónico, de uma pessoa junto de um desses equipamentos tem uma valia muito grande dentro da empresa. Mesmo que depois de uma avaria mais profunda tenha que vir outro tipo de especialistas. Tem uma valia muito grande porque muitas vezes em contacto telefónico ou videochamadas com os especialistas conseguem reparar muita coisa in loco. Dito isto e simplificando, quanto mais competências essa pessoa tiver nesse domínio e for estimulá-la a aplicá-las, melhor para a empresa. Ou seja, aqui um bocadinho o conceito de um funcionário não necessariamente polivalente, mas um pouco mais polivalente do que apenas o operador. Sim, Não é? sim. Eu também acho, mas também há uma coisa que no seguimento da conversa do Zé Miguel, há pouco, e estou sempre aqui a focar o Zé Miguel, que é um bom exemplo, mas na sequência dele, acho que há uma coisa que é bastante interessante, não é? É aquela questão, quando se fala no desenvolvimento, fala sempre que as pessoas não têm às vezes, a responsabilidade, ou que ultrapassa as competências, às vezes quando há pequenos detalhes, que ultrapassa as competências da pessoa. Mas é aquele exemplo de há bocado, que é o exemplo do feliz aniversário, que é o exemplo da produção de conteúdos para o extra laboral, e depois, entretanto, quer dizer, a produção de conteúdos em horário laboral para questões extralaborais é permitida. E a questão contrária, que nem é contrária, nem está a ser pedido que eles façam este tipo de trabalhos fora do horário laboral, mas em período laboral para a empresa, então ultrapassa as competências para a qual foi contratado. Eu, sobre essa questão, já que a pessoa leva tanto tempo e rouba tanto tempo, entre aspas, à empresa, para estar a fazer o desenvolvimento lá dos seus conteúdos e das suas coisas e metendo os gostos, e metendo as coisas e editando os vídeos e fazendo as coisas para aquilo que bem entende, também se o puder fazer para promover a questão da empresa e em horário laboral, não lhes vamos pedir para além disso, eu acho que deve ser uma condição que possa ser pesada e que a pessoa, se puder dar esse contributo, é melhor, porque até a gente tem que sempre pensar, quando existe um funcionário dentro de uma empresa, a gente tem sempre que pensar que aquilo, às vezes, quando as pessoas fazem trabalhos para além das funções que estão pedidas para o cargo que elas ocupam e que elas exercem, às vezes pode ser uma defesa delas para o futuro. Às vezes pode haver uma extinção, por exemplo, daquele tipo de trabalho, de hoje para amanhã pode não existir aquele tipo de trabalho, e ao não existir aquele tipo de trabalho, se a pessoa estiver capacitada para realizar outros, eventualmente poderá ser uma porta de saída para que essa pessoa continue dentro da empresa e continue a colaborar com a dita empresa. Eu estou a ver, a minha visão é uma visão, se calhar, prática e, se calhar, de quem acaba por ter contacto com muitas pessoas e, às vezes, alguns confrontos e, às vezes, até alguns travamentos nestas áreas e nota-se, se calhar, nas minhas palavras, já tive alguns problemas neste sentido. Mas a verdade é esta. A verdade é que, em contexto
laboral, se a pessoa tiver competências para fazer isso, eu acho que a pessoa só lhe fica bem e até é bom para ela se o fizer. Obrigado. Como se costuma dizer, o saber não ocupa lugar, não é? E às vezes a gente pergunta-se em certos momentos para que é que teve a estudar aquilo, mas depois um dia mais tarde até nos vai ser útil e vamos buscar conhecimentos ou que tínhamos ou que na altura não valorizámos tanto. Depois destas competências digitais todas, gostava apenas de fazer aqui uma espécie de não digo um resumo, mas pronto, fazer aqui um apanhado de ideias. Penso que será o que resulta de todas as opiniões que ouvimos, ou pelo menos da grande maioria das opiniões que ouvimos. Sim, as pessoas devem ter competências digitais, naturalmente as mínimas. Tem que haver aqui um equilíbrio grande entre a responsabilidade daquilo para que usam as competências que têm e os equipamentos, muitas vezes, que lhes são postos à disposição pela empresa, que é também aqui uma questão importante, porque muitas vezes são as empresas que disponibilizam os equipamentos. Então, por maioria de razão, se calhar devem ser tidos em conta esse facto e, portanto, que não podem ser utilizados como se de equipamentos pessoais se tratassem em tempo de lazer. Depois a questão dos conhecimentos que podem permitir ou não resolver problemas técnicos pelos vistos, consentâneo de todos, que de facto, quanto mais a pessoa se sentir à vontade, quer na língua inglesa, quer na capacidade de ler e interpretar as regras de uso e de funcionamento dos equipamentos e a sua própria facilidade de os utilizar, será tanto melhor, digamos assim, funcionário. Julgo, chamando a atenção aqui para uma coisa que de facto não está aqui muito presente nas nossas questões, mas resulta importante, que tem a ver com a questão da segurança e higiene no trabalho relativamente à distração que esses equipamentos podem ou não provocar. Eu penso que com isto cobrir mais ou menos as áreas de que falámos. Não sei se há mais alguma informação que queiram juntar a esta, às coisas que aqui fomos dizendo e de que falámos, ou se há de facto aqui alguma coisa que me escapou, não sei. Nós temos uma pessoa que está a tentar entrar na reunião e que não consegue de maneira nenhuma. Não sei o que se passa, mas há um problema qualquer, também técnico, e este ultrapassa-nos a nós. Se não há nada a acrescentar, resta-me agradecer e muito o vosso tempo, a vossa imensa disponibilidade, pela forma como nos ajudaram a descalçar aqui uma bota difícil, porque hoje, pelos vistos, é o dia da sessão reunião, há imensas reuniões há imensas assembleias gerais, e, portanto, estamos aqui assim a ocupar uma franjazinha disponível do vosso tempo, que muito agradecemos, em nome do Instituto Politécnico e concretamente deste projeto, do qual certamente vos faremos chegar as conclusões e esperemos que este tempo aqui utilizado seja no futuro útil para que os nossos licenciados sejam ainda melhores profissionais e as vossas organizações sejam ainda mais rentáveis e socialmente e ambientalmente responsáveis. Portanto, a todos muitíssimo obrigada e assim que tivermos notícias nós faremos chegar sobre as nossas conclusões. Muito obrigada a todos e boa tarde. Muito obrigado. Bom resto. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.